pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística. A aula de hoje é sobre tabelas. Os dados obtidos por meio de amostragem, censo ou registros são armazenados em tabelas, que chamamos de banco de dados ou dados brutos. No banco de dados, as linhas correspondem às unidades amostrais, sendo uma linha para cada unidade amostral. Exemplo: João Souto, Camila Souza, José Santos. E cada coluna contém a informação de uma variável coletada. Exemplo: curso, nível do curso, sexo, idade, número de disciplinas, carga horária semanal, e-mail. Este é um exemplo que nós vamos trabalhar nessa aula, que corresponde à carga horária semanal de 8 discentes da UFPB. O primeiro passo na análise de dados é classificar as variáveis, porque os métodos de estatística descritivas são direcionados para certos tipos de variáveis. Então, nossa primeira variável é discente, que é o nome do discente. É uma variável qualitativa nominal. Curso, que neste caso é economia e engenharia civil, é uma variável qualitativa nominal. Nível do curso, que é entre graduação e pós-graduação, é uma variável qualitativa ordinal porque existe uma ordenação. Sexo, masculino, feminino, é uma variável qualitativa nominal. Idade é uma variável quantitativa. E dependendo de como você obtém essa informação, ela pode ser discreta ou contínua. Nós podemos considerá-la discreta quando a gente pergunta a idade e a pessoa responde em anos completos. Mas, na nossa registro de nascimento, por exemplo, nós temos a data em que nascemos, a hora e os minutos. Nós podemos, então, considerar a idade como um tempo de vida, e aí, nesse caso, seria contínuo. Número de disciplinas matriculadas é uma contagem de quantas disciplinas o aluno se matriculou. Nesse caso, é quantitativa discreta. Já a carga horária semanal em minutos é uma variável quantitativa contínua. O e-mail podemos considerar como uma variável qualitativa nominal. Pré-processamento dos dados. Após definir e classificar as variáveis, às vezes precisamos fazer um pré-processamento nos dados para eliminar erros de digitação, verificar inconsistência, padronizar nomenclaturas, que quer dizer todas as categorias de uma variável esteja escrita da mesma forma. Por exemplo, o servidor do e-mail do discente pode ser uma informação relevante para algum tipo específico de estudo. Se esse for o caso, poderia-se criar uma nova variável com o servidor do e-mail do discente. É o que está ilustrado aqui. Tabelas de frequência simples. Um dos objetivos da estatística descritiva é criar tabelas menores para reduzir as informações a fim de encontrar padrões nos dados. Para fazer uma tabela de frequência simples, você precisa identificar as categorias da variável, quando ela é qualitativa, no caso masculino e feminino, e contar quantos tem cada categoria. Temos 5 homens, masculino igual a 5, 3 mulheres, feminino igual a 3. Então, é assim que constrói uma tabela de frequência simples. Para a variável curso, a gente vai fazer da mesma maneira. Temos 2 níveis, engenharia civil e economia, e temos 4 alunos para cada nível. Então, a tabela fica desta forma. Para a variável nível do curso, também temos 2 categorias, graduação e pós-graduação. E o processo de construir a tabela é semelhante. Aqui o que muda é que, como a variável é ordinal,
as categorias têm que estar ordenadas. Por exemplo, se eu tivesse as categorias fundamental, médio, graduação e pós-graduação, elas teriam que estar nessa ordem ou na ordem inversa: pós-graduação, graduação, médio e fundamental. Isso é obrigatório para variáveis ordinais. Aí, em seguida, é só contar quantos alunos têm a graduação e quantos têm a pós-graduação. Isso não ocorre com uma variável qualitativa nominal, onde você pode ordenar pelo valor da frequência ou ordenar por ordem alfabética. Tabelas de dupla entrada. As tabelas de dupla entrada possuem as frequências de duas variáveis, como mostra essa tabela aqui. Então, como a gente constrói essa tabela? Nós colocamos uma variável nas linhas e as categorias da outra variável nas colunas. E ao cruzar a categoria de uma variável com outra, a gente coloca a contagem de alunos que tem nessa interseção. Então, quantos alunos são da graduação em Engenharia Civil? 1, 2, 3. Então, 3. Quantos alunos são da graduação em Economia? 1, 2. E assim por diante. Ao obter a linha total, obtemos a distribuição de frequência da variável curso. Ao obter a coluna total, obtemos a distribuição de frequência da variável nível do curso. Então, aqui no meio, temos a distribuição conjunta das variáveis nível do curso e curso. Quando você soma todos os totais, sempre tem que dar o tamanho da amostra, no caso, 8. Da mesma forma que fizemos uma tabela de dupla entrada, podemos fazer uma de tripla entrada ou mais. Só que cada variável que a gente acrescenta nesse processo, mais complexo fica a tabela. Por exemplo, aqui colocamos as categorias da variável nível do curso e nas linhas as categorias das variáveis curso e servidor de e-mail. Desta forma, para preencher, por exemplo, esse 3 aqui, eu procurei quantos alunos são de graduação em Engenharia Civil e tenho meu Gmail. Então, temos 1, 2, 3. Para preencher esse número, eu procurei quantos alunos de pós-graduação em Engenharia Civil tem o servidor de e-mail Yahoo. E aí, como só tem um Yahoo, é este aqui. Então, 1. Da mesma forma que tínhamos na tabela de dupla entrada, aqui no meio temos a distribuição conjunta das variáveis nível do curso, curso e servidor de e-mail. Na coluna total, temos a distribuição de frequência conjunta das variáveis curso e servidor de e-mail. Na linha total, temos a distribuição de frequência marginal da variável nível do curso. Como vimos, um dos principais objetivos da estatística descritiva é reduzir informação e uma das formas de fazer isso é criando tabelas menores e mais informativas. Mas quando temos uma variável quantitativa, principalmente as contínuas, nem sempre há uma redução significativa no número de linhas da tabela ao criar uma tabela de frequência simples. Por exemplo, na variável idade, nós temos 8 observações e ao fazer a tabela de frequência, colocando cada idade que apareceu e contando quantas vezes ela apareceu, que seriam as frequências, nós reduzimos de 8 para 6 linhas, o que não é muita coisa. Então, por esta razão, nós precisamos criar classes de idades, fazer agrupamentos para essa variável.
Um exemplo de tabelas por classe é a distribuição da população brasileira por sexo e idade. Então, temos as classes de idades ou faixa etárias criadas pelo IBGE e a contagem e o percentual da população para o sexo masculino e feminino do censo de 2010. Quando essas classes já existem na literatura, devemos utilizá-las, como é o caso das faixas etárias de idades criadas pelo IBGE. Mas, em algum contexto onde essas classes não existem, você tem que criar. Para criar uma tabela de intervalo por classe, nós precisamos seguir um processo, onde nós vamos aprender alguns conceitos. O primeiro deles é o rol. O rol não é obrigatório para fazer uma tabela de intervalo por classe, mas ele facilita na hora de fazer. Ele é basicamente uma ordenação dos valores de uma variável. Para aplicar o rol, a variável tem que ser pelo menos ordinal. Por exemplo, o rol para a variável nível de curso seria graduação, 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 pós-graduação, pós-graduação, pós-graduação. Para a variável idade, seria 18, 18, 19, 20, 20, 24, 25, 26. Essa ordenação também pode ser feita de forma decrescente. Aqui está o rol crescente para a variável número de disciplinas e para a variável carga horária semanal. O passo seguinte é calcular a amplitude total. A amplitude total está separada aqui por ser também uma medida de dispersão, algo que vamos ver um pouco mais para frente. A amplitude total é simplesmente a diferença entre o máximo menos o mínimo. E só pode ser aplicado a uma variável quantitativa. Exemplo, para a idade, a amplitude total é 26, que é o máximo, menos 18, que é o mínimo, dá 8. Para a variável número de disciplinas, é 7 menos 4. Para a variável carga horária semanal, é 28 menos 20. Para construir nossa tabela de intervalo por classes, nós precisamos saber quantas classes vamos criar. Esse número de classes é em função do tamanho da nossa amostra. Então, N é a nomenclatura que vamos dar ao tamanho da amostra, que é o número de unidades amostrais. K nós vamos usar para representar o número de classes. E nós podemos obtê-lo a partir de dois critérios. Existe um critério mais simples, que é simplesmente extrair a raiz quadrada de n e então escolher o inteiro mais próximo, ou usar o método Sturges, no qual a expressão é dada por 1 mais 3,3 vezes o log na base 10 de n. E aí, isso vai dar um número provavelmente decimal, você pega k como um inteiro mais próximo, isto é, arredonda esse número decimal. No nosso exemplo, o nosso n é 8. Então, usando o método raiz quadrada, seria aproximadamente 3. Usando o método de Sturges, 4. Como nós vamos criar várias tabelas nessa aula, nós vamos adotar o k igual a 4. Bem, nesse ponto, nós já temos a amplitude total, que é a variação máxima, é a diferença entre o máximo menos o mínimo, e temos o número de classe que queremos criar, k. Ao dividir esses dois números, obtemos a amplitude da classe, que é a distância entre o mínimo e o máximo de uma classe específica.
Calculando a amplitude da classe para a variável idade, nós já calculamos a amplitude total, que é 8, e vamos usar k igual a 4. Então, a amplitude da classe será 2. Para a variável número de disciplinas, que a amplitude total foi 3, a amplitude da classe vai ser 0,75. Para a variável carga horária semanal, que a amplitude total foi 8, a amplitude da classe vai ser 2. Criando a tabela de intervalo por classe. Para a variável idade. Então, nós já temos as seguintes informações. O n é igual a 8, a amplitude é 8, a amplitude da classe é 2 e aqui temos o nosso rol. Para iniciar, nós começamos colocando como limite inferior da classe o mínimo, 18. Em seguida, nós somamos a amplitude da classe ao 18, que é o H. Então, 18 mais 2, 20. Colocamos, então, o 20 como o valor máximo da classe. Este símbolo, uma barrinha vertical e uma horizontal, representa esse intervalo. É o intervalo fechado em 18 e aberto em 20. Isso quer dizer que aqui irá entrar todos os valores que são iguais a 18, maiores que 18, mas menor que 20. Então, nesse caso aqui é 18, 18 e 19, 3 números. Dando continuidade à nossa criação de classes, nós repetimos o limite superior da primeira classe com o limite inferior da primeira classe. E o limite superior da segunda classe será 20 mais a amplitude da classe, que é 2, ou seja, vamos sempre somar 2. Então, começamos com 18, somamos 2, 20. Repetimos o 20, somamos 2, 22. Repetimos o 22 e somamos 2, 24. Repetimos o 24, somamos 2, 26. Assim construímos as classes. Porém, se deixarmos desta forma, matematicamente, aqui nessa última classe, nós temos um intervalo de 24 fechado e aberto em 26. E aí, quando a gente fosse contar quantos números tinha nesta classe, nós teríamos o 24 e o 25. Não poderíamos contar o 26. Então, para representar o menor igual aqui, nós adicionamos um traço vertical desta forma. Então, toda vez que você criar as classes e o máximo coincidir com o valor do limite superior da última classe, então você deve fechar passando um traço vertical. Agora, nós estamos contando 24, 25 e 26. Feito isso, agora é simplesmente contar quantos alunos estão em cada faixa de idade e construir a nossa tabela. Na primeira faixa, temos 3 alunos, o que tem 18 anos, 18 e o 19. Na segunda faixa, temos os alunos que têm 20 anos. Na terceira faixa, não temos nenhum aluno, porque a gente não pode contar o aluno que tem 24 anos, porque é menor. Na última classe, temos esses 3 últimos alunos. Então, concluímos a nossa tabela de intervalo por classes. Do mesmo modo que fizemos para a variável idade, podemos fazer para as outras variáveis. No caso da variável número de disciplinas, nós temos n igual a 8, a amplitude igual a 3, a amplitude da classe igual a 0,75 e o rol.
Se utilizarmos a amplitude exatamente igual a 0,75, nós vamos obter uma tabela sem nenhum problema. Mas em alguns casos, quando o H dá número decimal, a gente precisa arredondar. E ao arredondar, pode surgir alguns problemas. Por exemplo, se esse H fosse 0,71 e você arredondasse para 0,7, quando você fizesse a tabela, o máximo não estaria incluído. Aqui eu vou dar um exemplo com 0,75 para ilustrar. Se a gente arredondar para 0,7, não vamos incluir o máximo, porque como construímos? Nós começamos com o mínimo, que é 4, e somamos 0,7, 4,7. Repetimos e somamos mais 0,7, dá 5,4. Repetimos, somamos mais 0,7, dá 6,1. Repetimos, somamos mais 0,7, dá 6,8. 6,8 é menor do que o máximo, então não estamos incluindo o máximo. Nesse caso, o máximo não seria contado. Por isso está errado. Então, ou utilizamos o H sem arredondamento, ou arredondamos para mais. Mesmo que esse H fosse um número, por exemplo, 0,71, você ainda teria que arredondar para mais, 0,8, para não acontecer de o máximo não ser incluído. Então, aqui está com 0,75, sem arredondar. Então, 4 mais 0,75, 4,75, repete. Soma mais 0,75, 5,5, repete. E assim vai até o máximo 7. Se for preciso arredondar, então você tem que arredondar para mais. E aí, por exemplo, seria 0,8, que também vai dar certo. E aí, nesse caso, o máximo aqui ficou 7,2. Não tem problema, porque o 7 está incluído na classe. Aqui a única diferença é que eu não preciso fechar. Para a variável carga horária semanal, nós temos n igual a 8, amplitude total igual a 8, h igual a 2 e o rho. Então, para construir, começamos do limite inferior, somamos 2, repetimos, somamos 2, repetimos, somamos 2, repetimos, somamos 2. E aí, o nosso máximo da classe coincidiu com o nosso máximo, então fechamos. E contamos quantos alunos estão em cada classe. Então, até 22, menor que 22, 3. Menor do que 24, só nenhum, não é? Menor que 24, maior que 22, nenhuma. Entre 24 e 26, sem contar com 26, só temos o 24. E de 26 a 28, temos 4. Construídas tabelas de frequência, tanto para variáveis qualitativas quanto para quantitativas, nós podemos adicionar outros tipos de frequência. Nós temos a frequência absoluta, que é essa contagem que estávamos fazendo. Nós temos ela relativa, que é simplesmente calcular o percentual. Nós temos a acumulada absoluta, que é acumular a frequência absoluta. E temos a frequência acumulada relativa, que é acumular a frequência simples relativa. Essas fórmulas não precisam ser seguidas, basta que você entenda como se constrói essas frequências. Vamos começar com a variável servidor de meio. Nós já tínhamos feito a coluna da frequência simples. Para criar a coluna da frequência relativa, nós devemos multiplicar cada unidade, cada linha, por 100 e dividir pelo total, que no caso é 8. E aí a gente calcula o percentual de cada
categoria. Então, o percentual do Gmail é 5 vezes 100 dividido por 8, 62,5. Do Hotmail é 2 vezes 100 dividido por 8, 25%. E do Yahoo é 1 vezes 100 dividido por 8, 12,5%. Quando a gente somar esse percentual, tem que dar 100%. Para construirmos a frequência acumulada, nós partimos também da frequência simples. A frequência acumulada é basicamente a contagem de todas as frequências que tem daquele ponto para cima. Então, na primeira linha, nós só temos o Gmail, então nós repetimos a frequência. Na segunda linha, nós temos Hotmail e Gmail, então eu vou somar 2 mais 5, 7. Na terceira linha, nós temos Yahoo, Hotmail e Gmail, então eu vou somar, e aí é 5 mais 2 mais 1, 8. Então, ela sempre vai terminar no total, 8. Da mesma forma, para construir a coluna da frequência acumulada relativa, nós vamos acumular a frequência relativa. Então, no ponto do Gmail, nós só temos 1, então nós repetimos. No Hotmail, nós temos o Hotmail e o Gmail, então nós somamos, dá 87,5%. Na linha do Yahoo, nós temos os 3, então somamos todos e dá 100%. Essa frequência termina sempre, acumulada sempre termina em 100%, igualmente a frequência absoluta sempre vai terminar no N. Combinando todas essas frequências em uma única tabela, construímos a tabela de frequência para o servidor de e-mail, com as 4 frequências que abordamos. Vou deixar como exercício vocês praticarem a construir tabelas de frequência para as variáveis sexo, nível do curso, número de disciplina, curso, idade e carga horária semanal. Os resultados estão aqui para conferir. Então, aqui encerramos nossa segunda aula. Não deixe de conferir o material de apoio.